as músicas da parada para poder fazer as coreografias e dançar junto com a galera. Então, gente, eu vou começar, vou apresentar o Bruno para vocês. Depois ele vai fazer a apresentação. Eu vou estar com o chat aberto aqui para as perguntas. E vou anotando também para fazer para ele. Bruno, seja muito bem-vindo ao Clodoveu. A galera sempre recebe os palestrantes com esse alto astral, com uma musiquinha. Os alunos já vão chegando e pedindo as músicas para ir se ambientando. Bom, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação, depois pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação. Você já sabe como compartilhar aqui a tela, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje participando com vocês. E já começamos muito bem, viu? Confesso que não foi combinado e um dos meus cantores favoritos aí é o Gustavo Lima e a Tá já acertou logo de primeira. Então, começamos já acertando. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês e espero poder compartilhar um pouquinho de boas informações, tirar algumas dúvidas e ajudar aí todo o pessoal que está nos acompanhando. E antes de começar, eu gostaria de parabenizar a escola, a vocês, professores, por esse projeto, e dizer para vocês, alunos, que aproveitem cada minuto de todos os profissionais que estão passando por aqui, porque isso é uma coisa muito rica e que a gente, infelizmente, não aprende na escola, na sala de aula. O que acontece fora, aqui dentro fora da escola, na vida, é totalmente diferente, muitas vezes, do que a gente aprende aí. A gente também tem que estar preparado para esse tipo de situação, né? Inclusive, eu comentei com uma aluna minha, que é professora e coordenadora da Escola Viverde aqui em Socorro, ela ficou doida, falou, meu, que legal, então saibam que vocês estão inspirando outras escolas aí. E vamos lá, para começar minha apresentação, eu não fiz nada no slide, tá? Montei um roteirozinho aqui, então eu vou acompanhando pelo meu celular. Tranquilo. Meu nome é Bruno Faria, mais conhecido como Bruno Faria, tenho 24 anos, hoje sou sócio proprietário de uma academia aqui em Socorro, na cidade de Socorro, chamada To Life. Hoje a To Life é um centro de treinamento, onde a gente atende aulas de treinamento funcional, aulas de levantamento olímpico e ginástica, bike, dança e um projetinho para kids. Então, é um centro de treinamento que já existe há 3, indo para 4 anos e que, graças a Deus, devagarzinho, a gente vem crescendo a cada ano que passa. Além da empresa To Life, eu sou fundador de um projeto aqui da cidade de Socorro que chama Desenvolve Socorro. E esse projeto, ele tem como propósito realizar ações sociais na cidade de Socorro e também cuida de um grupo de empreendedores da cidade de Socorro, onde a gente se encontra uma vez por mês, empresários aqui da nossa cidade, para discutir sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Então, hoje eu estou liderando aí esses 2 projetos, a To Life e o Desenvolve Socorro. Além disso, nasci em Socorro, nasci e passei a minha vida toda por aqui. No primeiro ano de faculdade, eu fui para Bauru, e eu acho muito legal contar isso, porque eu fui, voltei, e tem toda uma história por trás. E aí, por conta da greve, na faculdade da Unesp, em Bauru, eu acabei voltando para Socorro, onde eu passei a estudar em Bragança, na faculdade da FESB. Acho que algumas pessoas conhecem aí. E aí, por conta do crescimento da minha empresa, graças a Deus, eu tive que trancar a faculdade da FESB, isso no 4º, 5º semestre, se eu não me engano, e tive que estar terminando online. E por conta de estar terminando online, por conta de outros compromissos que cresceram, acabou atrasando um pouquinho a minha formação, e eu estou terminando agora o último semestre esse ano, se Deus quiser. O pessoal até brinca que eu estou fazendo medicina e não educação física, já estou indo aí para 7 anos de faculdade. Mas é por um bom motivo todo esse tempo aí que eu estou demorando para me formar. E antes de começar, gente, eu pensei em algumas coisas que eu poderia estar compartilhando com vocês, envolvendo a educação física e também o empreendedorismo, que é uma coisa muito legal e que eu levo para a minha vida hoje. E eu parei para pensar quando eu estava aí no 3º colégio,
e agora que eu fiquei sabendo aí que tem um pessoal do primeiro e do segundo também, então isso vale para vocês, é que antes de tudo que eu vou falar aqui, a primeira dica que eu gostaria de trazer para vocês é sobre o propósito de vida, da gente estar atento sobre o que nos acende essa chama interior, que nos faz ter paixão pelas coisas que a gente visualiza no mundo afora. E por que eu estou falando isso? Porque é muito importante, se você ainda não sabe o que você deseja fazer de faculdade, ou se você não quer fazer uma faculdade e já vai direto para o trabalho, ficar atento para as coisas que realmente você gosta de estar fazendo, que você realmente ama. Porque se você achar o que realmente você ama, você não vai trabalhar um dia sequer na sua vida e você com certeza tem muita chance de ser bem-sucedido. Essa é a primeira dica que eu quero compartilhar aqui com vocês. E não deixem a sociedade colocar na cabeça de vocês que é porque vocês vão fazer educação física, que vocês não vão ser bem-sucedidos, que é porque você vai fazer um curso que talvez não é muito valorizado, você não vai ser bem-sucedido. Existe sim esse preconceito, mas isso é uma coisa, infelizmente, que a sociedade impõe que não é verdade, porque se a gente fizer o que a gente ama, nós vamos sim ser bem-sucedido e a gente vai crescer muito, sendo uma profissão menos valorizada ou mais valorizada. Então, essa é a primeira dica que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação ao propósito de vida. Esteja atento às coisas que chamam sua atenção, que você realmente ama, e não pense duas vezes quando você for escolher a sua profissão, em fazer, em primeiro lugar, o que acende essa chama interior, porque é isso que vai fazer a diferença no resto da sua vida. Alguma pergunta, tá? Posso continuar? Pode. O professor Tiago acabou de pedir a palavra. Tiago, se você quiser fazer alguma pergunta? Bom dia a todos aí. Bom dia, professor. Bom dia, professora. Tudo bem? Seguinte, eu também sou professor de educação física, também dou aula ali no Clodoveu, tá? Também tenho um projeto paralelo com a educação física também, tá? E como você falou, professor, a nossa área, infelizmente, era um pouco julgada porque estudar 4 anos de faculdade para ganhar pouco é o que a gente mais escuta no corredor das universidades, dos centros, essas coisas. Aí quando você cai para fora da faculdade, o mercado de trabalho, infelizmente, ele mostra que alguns professores falaram a verdade para a gente. Só que se a gente ficar parado, estagnado, e vai virar obsoleto na profissão. Então, eu penso assim, profissional de educação física formado tem que, no mínimo, ler uns 3 artigos científicos referente à sua profissão diariamente, porque ela se atualiza todos os dias. A nossa profissão é todo dia, ela se atualiza. Então, a sua fala tá certo, professor, a gente escuta isso mesmo, e eu só queria abrir esse parênteses para falar que a nossa profissão não é fácil. Hoje eu estou terminando a minha pós-graduação, já estou no TCC, só que a parte da educação física que eu procurei foi para docência do ensino superior, entendeu? Não estou... Tenho alunos particulares, só que o meu foco agora, ele está para formar pessoas, entendeu? Então, eu vi que esse nicho para a nossa profissão, ela é grande, e pensando que a nossa profissão agora, nós não somos mais um profissional de educação física, nós somos profissionais da área da saúde também. Então, conseguiu aprovar isso para nós. Então, nós somos profissionais da saúde, então nós temos que ensinar as pessoas a ser saudável. Então, eu penso que a hora que a pessoa está procurando alguma graduação, algum curso e cai para dentro da educação física, é isso que nós temos que ensinar, que ele vai passar para as pessoas que ela tenha saúde. Então, a nossa profissão foi para esse caminho e, graças a Deus, tanto eu quanto você, quanto os demais professores, estamos nela
formados. Só que uma outra coisa também, para finalizar a minha fala, que senão vai ficar longa. O nosso conselho que nós temos, infelizmente, ele não está nem aí para nós, né? É nós que temos que fazer tudo. Ficamos 4 meses parados e o nosso conselho nada. Então, infelizmente, por ter pessoas acima da gente, a gente fica à mercê de outras pessoas. Então, é uma profissão bonita e vamos continuar. Tá bom, professor? Boa aula para você, boa palestra, e eu estou aqui acompanhando, tá bom? Valeu, Thiago. Você trouxe 2 questões aí que realmente são muito importantes, que é a questão da gente se manter atualizado. Acho que isso hoje em dia, e o mercado exige isso em todas as áreas, né? O mundo muda hoje, principalmente com a pandemia que a gente está vivendo, a cada minuto, não é mais a cada dia. Então, se manter atualizado é essencial, e na área da educação física, ano após ano, isso vem exigindo bastante dos profissionais. Hoje o que está em alta é o CrossFit, ano que vem a gente já não sabe o que vai estar em alta, e eu preciso, como professor, estar sim me atualizando se eu quero entregar algo melhor para o meu aluno e continuar aí trazendo novidade e inovando. Com certeza, Thiago. Obrigado aí pela sua colaboração. Mais alguma pergunta, mais alguma participação, tá? Show de bola. Vamos continuar então, gente. E aí eu falei para vocês sobre o propósito de vida, de estar atento para encontrar o que realmente a gente ama. E se você não encontrou ainda, não se cobre por isso, mas sim fique atento e alerta, buscando reparar nos detalhes, nas coisas que te chamam a atenção, e no seu momento você vai encontrar isso. Mas sem cobrança, sem pressão, deixe as coisas acontecerem, mas não fique na zona de conforto, né? Não adianta a gente ficar sentado esperando, porque as coisas não vão acontecer. A gente também precisa, sim, se mexer. E aí, a partir do momento que eu encontrei algo que eu amo, como o Thiago falou, é muito importante eu ter um propósito interno dentro dessa profissão. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, hoje, a missão da To Life, como empresa, é promover saúde para os nossos alunos através do exercício físico e do relacionamento humano. Essa é a missão hoje como empresa da To Life. Mas eu, como Bruno, tenho a minha missão pessoal, a Tati, como professora, com certeza tem a missão dela, o Thiago e assim por diante. Porque, além de eu ser apaixonado pelo que eu escolhi para a minha vida, é muito importante que eu acorde todos os dias de manhã sabendo o que eu quero, sabendo o que eu vou fazer, qual é a diferença no mundo que eu quero deixar aqui como meu legado, o que eu quero impactar na vida das pessoas. Então, a gente também ficar atento nisso. Achei a profissão que eu quero, então agora eu vou pensar o que realmente eu quero fazer com essa profissão. E aí a gente já entra na área da educação física, pois a área da educação física é uma área muito extensa. Hoje, quando a gente pensa no profissional de educação física, a gente pode pensar em atuar na escola, na parte de licenciatura, a gente pode pensar em atuar na faculdade, na parte da licenciatura, a gente pode pensar, quando a gente fala em bacharel, em academias, clubes, hotéis. Então, é uma área muito grande, é uma área muito extensa, tem oportunidade para todo mundo. Tem um professor aqui, que inclusive é um concorrente meu aqui na cidade, a gente é muito amigo, a gente fala, hoje aqui em Socorro, nós temos 40 mil pessoas. Se a gente juntar todas as academias da cidade, talvez a gente atenda umas 5 mil pessoas. Ou seja, tem ainda 35 mil pessoas que a gente não consegue atender. Então, olha a extensão da nossa área. Olha onde a gente ainda pode chegar. Então, a gente não tem que se preocupar se tem muito professor na minha cidade, se vai ter campo para mim, não. Se você fizer um bom trabalho, se você fizer com amor, se você acordar todos os dias lembrado por que você está fazendo isso, você vai conseguir trabalhar muito bem isso e vai faltar tempo para você atender todo mundo, pode ter certeza. E aí, voltando um pouquinho, gente, quando a gente fala da educação física, então, como vocês sabem, nós temos a parte da licenciatura, onde o professor que é formado em licenciatura, ele pode atuar nas escolas, ele pode atuar na faculdade,
e temos a parte do bacharel, onde o professor que se formou no bacharel, ele pode atuar nas academias, nos clubes, nos hotéis e assim por diante. Então, essas duas formações são as formações que dividem o educador físico, e hoje a maioria das faculdades, quando a gente termina, eu já termino com essas duas formações, e aí eu posso escolher onde eu quero atuar. Legal? Alguma pergunta, tá? Posso seguir? Beleza, qualquer coisa você pode me interromper aqui, por favor. E aí, gente, uma outra coisa importante, quando a gente fala em educação física, se você que está me assistindo aí, você tem curiosidade ou tem interesse em estar escolhendo essa profissão, primeira coisa, você refletir se você gosta de pessoas, se você tem a paciência para estar com pessoas, pessoas de diferentes tipos, diferentes idades, pessoas que alguns dias vão estar muito bem, outros dias não vão estar tão bem como todo tipo de pessoa, como todo ser humano, mas assim, é muito importante o educador físico saber que ele vai se relacionar com muita gente, e ele vai ter que ter muita paciência, ele vai ter que ter muita empatia para olhar com os olhos da outra pessoa, ver o que ela está passando, para saber conversar com ela, para saber como reagir em diversas situações do dia a dia. Então, o primeiro ponto é, eu gosto de pessoas, eu quero estar me relacionando com pessoas todos os dias. Isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa na educação física. Seja na área que você for atuar, no clube, no hotel, na escola e assim por diante. Um outro ponto que eu coloquei aqui, claro, quando a gente pensa em educação física, a gente pensa em atividade física e exercício físico, a gente pensa em esporte. Com certeza, uma das coisas que me ajudou a escolher educação física foi, desde muito novo, participar de diversos esportes. Então, eu já joguei futebol, eu já andei de skate, eu já fiz um pouquinho de tudo. E eu sempre fui apaixonado por esporte, eu sempre fui apaixonado por atividade física. Era aquele aluno que chegava ao horário de educação física, só faltava chorar de emoção, de tanto que gostava. Ô, Bruno, a gente tem vários alunos assim, viu, no Clodovil? Legal, então isso já é um ponto positivo se você pretende fazer educação física. A gente gostar de esporte, de movimento, de estar ali diariamente se exercitando, isso sim é muito importante, porque seja se você for atuar em qualquer lugar que eu falei aqui, você vai estar tendo que se mexer. Até mesmo um professor de faculdade tem aula prática, ele tem que saber se movimentar, ele tem que saber mostrar o exercício para o aluno, ele tem que saber a parte teórica, mas também a parte prática. Isso é muito importante. Então, se eu não gosto de exercício, se eu não gosto de esporte, talvez fique aí a reflexão para você pensar se realmente é uma área que você pretende seguir. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar. Estou à disposição aqui para responder qualquer dúvida. Algum professor gostaria de fazer alguma observação? Tá tranquilo, Bruno. Conta um pouquinho como é que foi essa história de virar dono de uma academia antes mesmo de ser formado. Que loucura! Bom, vamos lá. Quando eu penso nisso aí, a gente tem que voltar um pouquinho lá para quando eu fui para a cidade de Bauru fazer minha faculdade. Primeiro que eu fui para Bauru porque eu namorava uma menina e eu tinha a chance de estudar em Rio Claro, que era muito mais perto de Socorro, e eu fui para Bauru porque ela já estudava lá e para acompanhar ela. E aí fui para Bauru, lá eu comecei a participar de alguns projetos de extensão. A faculdade pública é muito rica e uma das coisas mais legais, na minha opinião, que tem são essas oportunidades de estar participando de projetos de extensão, né? Onde você tem a oportunidade de fazer diversos estágios durante a sua formação ali, estágios esses que são fornecidos pela própria faculdade. Então, logo que eu fui para lá, eu já comecei a atuar na musculação da faculdade. A faculdade tinha uma salinha de musculação, onde atendia os alunos, onde atendia também os moradores de Bauru, era um projeto totalmente gratuito. E ali eu já comecei a me interessar pela musculação,
eu já tive a oportunidade de aprender bastante, de estar rodeado ali de pessoas que já eram mais experientes do que eu, e eu sempre fiquei muito atento de estar sugando informação de forma positiva das pessoas que já estavam ali na minha frente. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Então, eu participei desse projeto da academia por um bom tempo, e aí eu comecei a me interessar pelo mundo do funcional. O treinamento funcional vinha crescendo bastante, foi logo que chegou o CrossFit aqui no Brasil, que estava nessa crescente. E aí eu falei com o meu professor, a gente não tinha um projeto de extensão na faculdade ainda, eu falei para ele, ó, eu tenho muito interesse em começar alguma coisa voltada para o funcional, o que você acha? Aí ele super gostou da ideia, me apoiou, me orientou, e a gente abriu um treino funcional para os alunos lá e para a população de Bauru também que quisesse participar. E foi daí que tudo começou. Quando a gente abriu esse projeto de treinamento funcional, eu e mais um amigo que também liderava esse projeto comigo, a gente criou uma página no Facebook e no Instagram chamada To Life. E por que To Life? Eu e meu amigo levávamos duas vidas bem parecidas, relacionado a paixões, a paixão por se exercitar, por se alimentar bem. Tínhamos dois estilos de vida bem parecidos, e por isso ficou o nome To Life, que significa duas vidas em inglês. E daí a gente começou com esse projetinho, e nessas redes sociais a gente tirava foto desse projeto, filmava, também dava dicas de treino, de alimentação, e foi acontecendo, até que a faculdade que eu sonhei fazer parte a vida toda entrou em greve e ficou por um bom tempo parado. E isso acabou me desanimando um pouco e eu acabei voltando para Socorro. E quando eu voltei para Socorro, um professor, que inclusive foi professor da minha academia aqui da cidade, quando eu ainda era aluno, e eu estava aí no segundo, no terceiro colégio, ele falou, meu, estava te acompanhando, você estava fazendo um trabalho muito legal lá, e isso ainda não tem em Socorro, o que você acha da gente começar? Eu falei, opa, vamos embora. Então, assim, foi ele que me deu esse empurrão e a gente começou esse projeto junto. Nesse começo, a gente éramos em 2 sócios, eu e o Jorge. E quando a gente foi começar, a gente falou, meu, acho que a gente precisa de mais alguém para estar nos acompanhando aqui. Foi aí que a gente fez o convite para o meu atual sócio hoje, que chama Davi. E aí, o começo da To Life, por um ano e pouquinho, ficamos em 3 pessoas, eu, Jorge e Davi. Até que o Jorge acabou saindo por uma questão pessoal dele, ele não quis mais participar, estava com foco em outros projetos, e ficou só eu e o Davi. E aí a nossa empresa aqui na cidade começou com um treino somente aos finais de semana. Então a gente se reunia aos sábados, toda semana, em alguns lugares públicos aqui da nossa cidade, e a gente reunia uma turminha para treinar. E aí foi indo assim por 1 mês, 2 meses. No terceiro mês a gente abriu a primeira turma fixa, que treinava 2 vezes por semana num espaço público aqui no ginásio de esportes. Não sei se alguém de vocês conhece, é uma praça pública aqui da cidade. Aí a gente abriu a primeira turma, os treinos aconteciam de segunda e quarta, a gente só tinha um horário, que era 7 da manhã, o pessoal foi se interessando, a gente abriu a segunda turma, abrimos a terceira turma, e quando a gente foi ver, a gente já estava aí com umas 4 turminhas de mais ou menos 10 pessoas nesse espaço público dando os treinos, eu e o Davi. Isso, gente, a gente começou, e é importante falar, com 10 cones e 10 colchonetes. Eu lembro que eu recebi um dinheirinho do meu avô, ele tinha me dado um boi, e eu acabei vendendo esse boi para investir nessa empresa. Então, assim, a To Life começou com R$600. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque às vezes a gente acha que para começar uma empresa a gente tem que ter muito dinheiro, e pelo contrário, meu. Se você pegar as empresas mais bem-sucedidas aí do mundo, começaram no fundo de garagem, começaram com pouca grana e com muita vontade. Isso é o que faz o nosso sonho se movimentar e se realizar. Então, a gente começou com essas turminhas, até que, a gente sofreu uma denúncia por alguns concorrentes aqui da cidade, onde a gente estava trabalhando num espaço público e a gente não sabia que precisava de um alvará para trabalhar no espaço público. E isso foi a melhor coisa que aconteceu, porque dali a gente saiu, foi para um lugar bem mais estruturado. Nesse lugar a gente ficou por um curto tempo,
era meio afastado da cidade, até que a gente chegou a vir para o lugar que estamos hoje. Já era um espaço bem maior e tal, fica do lado da minha casa aqui, e hoje a gente já está com uma boa estrutura aqui. E hoje, dessas 10 pessoas que saíram aí do começo, graças a Deus a gente já está com 200 alunos, um pouquinho mais até. Antes da pandemia, a gente estava com 250, caiu um pouquinho agora por conta da pandemia, mas graças a Deus já vem melhorando bastante. E estamos aí mudando a vida de muitas pessoas, que é o principal de tudo isso aí, né? O propósito da nossa empresa, e a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas através do nosso trabalho. Mas a história da To Life é mais ou menos isso, tá? Não, legal, tá bombando. Eu peguei um caderno aqui para anotar, porque tá bombando de pergunta aqui no chat, aí eu queria não perder. Mas a Luana tá perguntando se você sempre quis ser educador físico ou se em algum momento da sua vida você teve alguma outra opção e como foi essa escolha, e se em algum momento dessa jornada você já pensou em desistir, jogar tudo pro alto, mudar de área, enfim. Aí vou anotando as outras perguntas. Beleza. Olha, eu fui muito abençoado, porque desde o começo, e quando eu falo começo, eu penso ali por volta do primeiro colégio, eu já sabia o que eu queria. Eu sempre fui apaixonado por esportes, como eu falei para vocês, e assim, quando eu via o professor de educação física na escola ou nas academias, era aquele cara que eu idealizava, sabe? Era o meu herói. Então, desde o começo eu sabia o que eu queria ser. E, apesar do meu pai e da minha mãe serem pessoas que batalharam muito para estar onde está hoje e vieram do sítio, são pessoas muito simples, quando eu escolhi a educação física, eles ficaram com o pé meio atrás. Falaram, ai meu Deus, porque tinha esse julgamento, né? A gente sabe que tem esse julgamento, como o Thiago mesmo falou, mas em nenhum momento eles me desanimaram, eles falavam entre eles, e isso eu só descobri hoje, mas eles nunca chegaram e falaram para mim, ó, Bruno, não vai, porque isso aí não vai te dar dinheiro, ou você não vai conseguir ser uma pessoa bem-sucedida por conta disso, e pelo contrário, sempre me incentivaram muito. E hoje a minha mãe até brinca, olha, quem diria, hein? E eu comentava com seu pai que a gente tinha medo da profissão que você tinha escolhido. Mas assim, desde quando eu estava no colegial, eu já sabia, assim, o que eu queria, e em nenhum momento nunca passou pela minha cabeça em desistir. Muito pelo contrário. Sempre buscando crescer cada vez mais e continuar aí com o meu propósito de vida. Show de bola. E emendando já uma outra pergunta da Luana, Júlia, daqui a pouco eu faço a sua, que aí vai mudar de assunto. Pegando isso, né? Como é possível se reinventar com esse contexto de pandemia, sendo a academia é um lugar tão gostoso, né? Da troca humana e de estar ali fazendo exercício. Como que foi isso? Olha, a principal coisa que fez a gente se manter firme aí durante a pandemia foi a gente se importar muito com os nossos alunos, e assim, toda semana a gente entrava em contato com o pessoal, perguntando se eles estavam treinando, se eles estavam precisando de alguma coisa. A gente sempre teve como um diferencial muito grande aqui na nossa empresa o tratamento individualizado com cada pessoa, sabe? Cada aluno aqui é muito especial para a gente, e a gente trata ele como ele deve ser tratado, como qualquer ser humano deve ser tratado em qualquer outro serviço. Então, isso foi um diferencial muito grande que nos ajudou a enfrentar a pandemia. Além disso, é claro, a gente inovou, passamos a trabalhar totalmente online, fornecemos equipamentos para os nossos alunos pegarem e levarem para casa para estar usando durante a pandemia, e todas essas ações que tirou a gente da zona de conforto e fez a gente se mexer em questão de 3 dias, porque a pandemia estourou na sexta, na segunda a gente já tinha que estar trabalhando dessa forma. Então, assim, aulas online, falar com a equipe, preparar toda a equipe também para estar trabalhando dessa forma, e, errando, aprendendo, fazendo, e foi assim, durante a pandemia toda, mas a gente conseguiu vencer, conseguimos enfrentar, e hoje estamos retomando aos poucos aí. Então, aqui o Walter acabou de comentar, né, que isso é bem interessante, trabalhar com cada um no individual, porque tem academia que não estão nem aí para os seus alunos. E acredito, Walter, que esse seja o diferencial da empresa do Bruno e o que ele prega como missão mesmo, né, cuidar das pessoas.
Com certeza, tá? Com certeza isso é um grande diferencial que a gente tem aqui hoje e é uma coisa tão simples que todo mundo deveria fazer, né? Seja em qualquer área que atua, mas infelizmente não faz e a gente que faz acaba se destacando, principalmente nas academias. Então, além de ser um diferencial hoje, foi o que segurou a barra para a gente estar enfrentando junto aí a pandemia e não deixar os nossos alunos desanimarem, continuarem treinando em casa e vencer esse momento tão difícil, né? Claro, não foi todo mundo que treinou, não é todo mundo que tem a disciplina para treinar em casa, que conseguiu se adaptar, a vida das pessoas mudaram, né? Os filhos passavam a maior parte do dia dentro de casa, e você tinha que dar atenção, então hoje o nosso público, ainda a maior parte são as mulheres, mães, então, para quem tem filho aí sabe que mudou muita coisa e como está sendo, né? Então, tivemos sim os nossos desafios, as nossas dificuldades, mas com muita luta e com muito trabalho e com muita inovação, a gente conseguiu vencer esse momento aí. Show de bola. A Júlia tinha perguntado, ela primeiro te parabenizou pelo Dia do Profissional de Educação Física, que foi no dia 1, ela falou atrasado. Muito obrigado. E ela perguntou se vocês já trabalharam com treinos voltados à reabilitação. Acredito que de pessoas acidentadas ou que têm perda de mobilidade, eu não sei. E se sim, o que você achou? Olha, hoje aqui na True Life, tá, a gente atende pessoas de todos os tipos, seja ela um atleta ou seja ela uma pessoa que nunca fez nada. Mas a parte de reabilitação aqui a gente não atende porque é uma área muito específica e que às vezes é até mais rico um fisioterapeuta cuidar disso do que um profissional de educação física. Por isso, recentemente, a gente acabou de fechar uma parceria com um fisioterapeuta aqui na nossa academia, e ele tem uma sala onde ele faz todo o trabalho de reabilitação para pessoas que acabaram de vir de um acidente, de uma lesão, para depois, na hora que essa pessoa estiver reabilitada, começar todo o trabalho de fortalecimento, de condicionamento com a gente. Então, assim, são etapas, sabe? Onde primeiro o fisioterapeuta, por exemplo, reabilita para depois a gente começar a fortalecer e assim por diante. Então, hoje a gente não atende pessoas que vêm de uma reabilitação, mas sim temos uma pessoa especializada que faz isso na nossa empresa hoje. Perfeito, e ela ainda comenta assim, né, que o risco de lesão de fazer esportes em casa é muito grande. E você acha que isso pode prejudicar, de alguma maneira, o trabalho das academias ou ajudar? Como é que fica essa questão? Olha, com certeza, depois dessa pandemia, o treino online, o formato online vai crescer muito. Isso já é uma tendência, já vem acontecendo. Então, assim, a gente, como empresa, tem que se preparar se a gente quiser atuar nesse mercado. E o que acontece hoje, como o Thiago falou, temos profissionais bons e temos profissionais ruins. Se você quiser fazer um bom trabalho, você consegue sim atender uma pessoa no treino online de forma segura e correta. Agora, se você quiser fazer um trabalho mediano, economizar tempo, economizar energia, você acaba, assim, podendo lesionar um aluno porque você não está ali presencialmente com ele, às vezes acaba escapando uma coisinha ou outra. Mas, se for um trabalho bem feito, não tem chance de lesão, porque você vai estar atento, você vai orientar, você vai estar fazendo todo o trabalho que deve ser feito, assim como numa aula presencial. Muito show, muito show. Até a Luana está falando aqui que acabou desistindo de algumas atividades em academias por falta de cuidado e atenção, porque você chega lá já desanimada, às vezes acima do peso, não recebe a atenção que desejaria e acaba se desestimulando. E o Walter falando que isso é muito legal, né? Ter parcerias com outros profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas. Como é que você vê isso para a área, assim, essa parceria com outras áreas, com outros profissionais? Olha, a gente pode falar muito disso com muita responsabilidade, porque hoje, além do fisioterapeuta, a gente tem uma parceria com 2 nutricionistas na nossa academia. E assim, quanto mais parcerias com outros profissionais que também têm o propósito de cuidar das pessoas, ajudar na qualidade de vida, na saúde, isso vai ser ainda mais rico para a empresa. E ainda mais rico para o cliente que você está atendendo, para o seu aluno. Né? Então,
a gente não pode ter medo de fazer parceria. Hoje a gente tem diversas parcerias, a gente faz evento com concorrente, sabe? Nós temos um parceiro aqui que tem um estúdio, que inclusive nós temos diversos alunos que treinam com a gente, treinam com ele. Então, assim, é uma parceria tão boa. Isso que é um concorrente. Se você for parar para pensar, principalmente há um tempinho atrás, quando que as empresas pensavam em ser parceiros do seu concorrente? Isso não existia, né? Mas hoje a gente vem trabalhando muito isso vem dando muito resultado. Com certeza, as empresas que ficarem se preocupando aí com a concorrência e não fazer parceria vão perder muito, porque somar forças para um bem maior só vai ser positivo. Então, assim, é muito rico você fazer parceria com outros profissionais que também atuam na área, seja um educador físico, seja um fisioterapeuta ou seja um nutricionista aí. Show de bola. Agora eu tenho uma pergunta que eu mesmo vou fazer, não é ali da audiência, é sobre essa questão, né, que você fala da importância da extensão na universidade e como você traz isso para a sua prática hoje, né, a questão dos projetos sociais. Porque, não sei, talvez seja uma percepção errônea minha, e aí eu queria ouvir você falando um pouco. Só para interromper, Júlia, fica à vontade, eu sei que vocês têm outra aula que começa agora às 11h05, e quem puder ficar, fica, e quem tiver que ir para outra aula pode ir, não tem problema, tá bom? Essa live vai ficar gravada, vou disponibilizar no meu canal do YouTube, e aí vocês terminam de assistir a partir do vídeo, tudo bem? Então, vou terminar minha pergunta aqui. Eu tenho essa percepção de que a academia, às vezes, é uma questão mais elitizada, né, que não é prioridade, que é mais quem pode pagar e tal. E como que fica essa questão dos projetos sociais hoje na Tio Life, na sua prática? Olha, tá falando da percepção que a gente tem que a academia é um lugar mais elitizado e que não são todas as pessoas que sentem a vontade de frequentar. Isso vem mudando, porque as pessoas estão entendendo que a academia não é simplesmente você estar indo e estar presente ali e tirar foto no espelho para postar na rede social e ir embora. Mas sim que a academia é um lugar onde você vai realmente para cuidar da sua saúde, que isso hoje é totalmente essencial. Então, esse preconceito vem sendo mudado aos poucos e a gente está se esforçando muito até para quebrar e desmistificar isso, né? Porque realmente acontece. Hoje eu tenho 2 exemplos em casa aqui, que é o meu pai e minha mãe. São pessoas simples, como eu falei, que vieram de origem muito humilde. E, quando eu falava para eles fazerem alguma coisa, participar de academia, eles jamais pensariam em fazer isso, porque para eles era lugar de gente chique, que tinha dinheiro e pessoa metida. Essa é a verdade. E, assim, hoje eu tenho que falar para eles parar um pouquinho de treinar, porque em excesso também não é legal. Então, assim, são 2 exemplos que quebraram a cara, que viram que realmente isso é essencial, o quanto muda a vida no dia a dia, né, e mudaram a percepção deles. E aí, voltando um pouquinho para a sua pergunta, quando a gente fala de projeto social aqui na Tio Life, hoje a Tio Life não tem um projeto social interno dela. Hoje eu, como Bruno, tenho um outro projeto paralelo, a Tio Life, que é o Desenvolve Socorro, onde eu realizo diversas ações sociais na cidade. Essas ações, algumas são envolvendo atividade física, outras não envolvem atividade física. Mas, assim, como empresa, nós temos dentro dos valores da nossa empresa hoje, a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Então, todo evento que a gente pode estar se envolvendo de forma social, a gente se envolve. Por exemplo, uma vez por ano, a gente realiza um evento aqui na nossa cidade, em parceria com uma academia desse meu amigo que eu falei, que é nosso concorrente, em parceria com fisioterapeutas, e em parceria com uma academia de dança, onde a gente se reúne na Praça da Matriz, aqui, que é a maior praça da nossa cidade hoje, e a gente faz um evento de treino funcional, de dança, de aula de pilates, totalmente social, arrecadando agasalho, arrecadando produto de higiene pessoal, arrecadando produto de limpeza. Então, assim, sempre que a gente pode, a nossa empresa tá de portas abertas para atender eventos sociais. Recentemente, não tem a ver com evento social, mas sim com evento socioambiental, a gente participou de uma caminhada para retirada do lixo
Então, a gente convidou todos os alunos para participar dessa ação, foi muito legal, porque os nossos alunos abraçam todas as ideias e os convites que a gente faz, porque a gente criou uma relação muito grande hoje. A gente fala que não são alunos, e sim uma família. Hoje a Tio Life criou realmente uma família. Então, assim, dentro da empresa, hoje a gente não tem nenhum projeto social onde eu atenda alunos, por exemplo, que não tem condição de pagar. Mas durante o ano a gente participa de muitos eventos e faz e promove muitos eventos sociais. E aí, nossos alunos participam, pessoas que não têm condição de estar treinando com a gente também participam, e a gente tenta ajudar o máximo possível a nossa cidade, entidades carentes. Então, essa questão social está bem enraizado dentro da nossa empresa, a gente se preocupa muito com isso, sim. Nossa, maravilhoso, porque é importante ver, né, como uma área vai se conectando com a outra e que a gente não está uma ilha, né, vivendo na sociedade. A gente precisa se articular com outras áreas, com outros setores. Então, muito massa. A Letícia fez uma pergunta aqui. Bom, ela perguntou, durante o período de faculdade, é voltado muito para os esportes? Por exemplo, se o meu foco for trabalhar em academias e não em escolas, acho que a questão do bacharel e da licenciatura, né? Não sei, Letícia, se você quiser fazer a sua pergunta. Aí a gente entra para falar um pouquinho sobre o que você falou, tá? Do bacharel e da licenciatura. Quando a gente fala na formação de bacharel, tudo que a gente vê na faculdade é mais voltado para academia, para clube, para esporte de forma geral. E quando a gente fala de licenciatura, a gente aprende um pouquinho mais na teoria, como ministrar uma aula. Então, matérias mais na teoria, por exemplo, se eu tenho vontade de ser professor de faculdade, por exemplo. Mas, assim, você, dentro da sua formação como educador físico, você vai ver um pouco dos dois. Temos, sim, muitas práticas, mas também tem muita teoria. Eu até costumo contar uma história que é de um amigo meu que começou a fazer educação física achando que ele ia jogar bola todas as aulas. E ele não aguentou um mês, porque na hora que ele começou a estudar anatomia, ele começou a estudar várias outras matérias que exigem que a gente sente no computador e estude de verdade, ele espanou, ele falou, meu Deus, não é isso que eu quero não, meu. Porque dentro da educação física tem matérias que precisam que a gente que necessita que a gente realmente se esforce e estude bastante. Então, assim, vai ter um pouco dos dois. Vai ser voltado para esporte, você vai praticar muito esporte, mas você também vai estudar muito. Isso na formação de qualquer educador físico. Letícia, então depois você escreve aí para a gente se ele respondeu a tua pergunta, e eu tenho uma outra pergunta para você, Bruno. Qual que seria a novidade, assim, da área da educação física, ou até do empreendedorismo, não sei, do empreendedorismo social, mas o que está em alta, assim, hoje? Qual é o tipo de trabalho que está em alta na área? Olha, quando a gente fala na área de educação física, tá? Como o Thiago falou, as coisas estão se atualizando a cada dia que passa. Então, por exemplo, esporte coletivo, que há um tempo atrás nas academias estavam em baixa, e quando eu falo em esporte coletivo, eu falo aula de jump, aula de dança, aula de bike, tudo que envolve ali uma aula de coletivo, estava em baixa e voltou a crescer. Então, voltou a crescer muito forte, voltou com muita força. Esporte coletivo voltou muito forte, o próprio treino funcional é uma coisa que vem crescendo muito no mercado da educação física, o crossfit, que às vezes a gente fala crossfit, a gente já tem vários preconceitos aí enraizados, e que, na verdade, é mais um preconceito que a sociedade muitas vezes coloca e que, para quem realmente entende o que está falando, não é tudo que as pessoas falam. Se for praticado de maneira correta, tem muitos benefícios, e uma prova disso é que atletas de alto nível hoje praticam o CrossFit para ajudar na performance, no trabalho de condicionamento de forma geral, enfim. Mas, assim, no mundo da educação física, aulas coletivas vêm voltando com muita força, funcional, e como é uma área muito vasta, você tem um campo para atender todo mundo. Então, assim, não tem uma coisa que está muito crescente, porque dentro da nossa sala aqui hoje, com 31 pessoas, vai ter pessoas que gostam do funcional, vai ter pessoas que gostam da musculação, vai ter pessoas que gostam da aula de dança. Então, a gente, como empresário e como um professor, nós temos que estar antenado um pouco de tudo e também focar no que eu quero trabalhar.
não adianta eu querer fazer de tudo um pouco, porque eu não vou acabar não fazendo nada muito bem feito, né? E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é o foco, como tudo na vida, né? Nós temos que ter foco. Ah, eu escolhi atuar na área do funcional, eu vou focar, eu vou me especializar nisso, e eu vou crescer e atender isso. Deixa o meu outro concorrente que está atuando na área da musculação lá, fazer a parte dele na musculação muito bem feita, e vamos tocando o barco dessa forma. Mas acho que é isso. Veja se eu respondi sua pergunta. Sim, sim. E a dica, né, que você daria para essas pessoas, né, igual os alunos, tem alunos de primeiro, segundo aqui na palestra que ainda não sabem exatamente que área tomar. Aquela galera que curte o esporte mesmo, o que você recomendaria para eles não acabarem entrando num curso de maneira enganada, né? Uhum. Olha, primeiro de tudo é o que eu comecei a falar no início dessa live. Procure achar e esteja atento para identificar o que realmente você ama fazer. Sabe aquilo que você acorda de manhã e fala, meu, que legal, hoje eu vou fazer aquilo. Sabe, seja jogar bola, ou seja ir brincar com seus amigos em algum lugar, fazer alguma atividade, mas assim, procure identificar o que você ama fazer. Ou procure identificar o que traz curiosidade para você. Esteja atento a algumas profissões. Opa, parece que eu me interessei por aquilo. Então, se aprofunde, vá procurar passar um tempo acompanhando esse profissional que te interessou. Então, assim, esteja atento a oportunidades, a momentos que você vem vivendo, mas o mais importante, faça o que você ama e não se preocupe com julgamentos. Seja um julgamento que pode vir da sua família, da sociedade, dos seus amigos, porque só depende de você ser um profissional bem-sucedido e uma pessoa que vai crescer na sua profissão aí. Fantástico, Bruno. Por enquanto, aqui no chat não temos mais perguntas, mas eu queria saber se algum de vocês que está participando aqui, se vocês têm algum comentário, alguma curiosidade sobre o Bruno, sobre a vida, sobre a profissão dele, para poder perguntar. Fiquem à vontade, pessoal. O Bruno está aqui para esse bate-papo mesmo. Para a galera que vai assistir depois, também pode deixar depois nos comentários ali do YouTube, eu repasso para ele, posso passar os contatos também. Então, Bruno, se depois você quiser deixar suas redes aí para o pessoal te seguir, né, fazer sua propaganda. Bom, a Júlia perguntou aqui, ó, em relação à faculdade, você teve muita dificuldade em matérias como fisiologia ou anatomia? Teve aula com corpos reais? Daria alguma dica para nos preparar para essas matérias? Tive sim, Júlia, aula de anatomia, aula de fisiologia. Não tive dificuldade em anatomia, tive um pouco em fisiologia, e assim, a gente já está numa idade que a gente pode conversar um pouco disso, e já fica até uma dica para vocês. Quando eu entrei na faculdade, eu estava namorando, e enquanto eu estava namorando, era só notão. Não ia para as festas, não saía muito, aí eu acabei terminando o namoro, e as minhas notas acabaram caindo um pouquinho, porque eu acabei perdendo um pouquinho o foco das coisas. Então, assim, já ter, e fica essa dica para tomar um pouco de cuidado, para quando vocês forem para a faculdade, saber sim aproveitar os momentos que a faculdade oferece em relação à festa, fazer relacionamento com várias pessoas e tal, mas não perder o foco em relação aos estudos, porque tem matérias que vão exigir mais de você, como, por exemplo, anatomia. É uma matéria que, se você não pegar para estudar, você acaba rodando de verdade. Mas, assim, não tive muita dificuldade, não foi nada que me bloqueou muito assim, e tive, sim, aula com corpos reais. A faculdade da Unesp tinha os corpos lá no laboratório, é muito legal, para quem gosta, assim, é uma coisa muito legal. Em algumas faculdades não tem corpos reais, mas são corpos... bonecos, né? Porque não é toda faculdade que tem essa estrutura para ter um laboratório onde consiga suportar isso aí. E uma dica para você se preparar, não é diferente de nenhuma outra disciplina da escola. Se você se dedicar, se você estudar, você vai tirar de letra. Só tome cuidado com as festas. Viu? Puxando a sardinha para o meu lado também, né? Acho que a biologia é uma matéria que te prepara bastante para ter depois essas matérias na universidade, as coisas que a gente acaba estudando aqui no ensino médio, que depois você usa.
Eu sempre recebo depoimentos de alunos falando que lembram das aulas de biologia, que está sendo útil. Então, se dediquem para as aulas de biologia, galera. Acho que isso também ajuda. O Gabriel Santos fez uma provocação para você, ó. Ganhava todos os interclasses, Bruno? Olha, eu sempre fui muito bom no futebol, viu? Então, eu ganhava vários interclasses, sim. A minha sala era uma sala boa de bola. E a gente que gosta de atividade física, muitas vezes a gente é um pouco competitivo e não gosta de perder, né? Então, eu dava o meu máximo aí para tentar ganhar no que eu participava. Legal, audiência indo à loucura aqui. Galera, festa é um assunto que a gente tem que comentar, porque, principalmente, assim, a depender da vida que você leva no ensino médio, né? A gente acha que o ensino médio é o auge até você chegar na faculdade. Então, geralmente, a galera que não aproveita muito ou que não sabe manter esse equilíbrio precisa ficar esperto, porque isso pode atrapalhar o seu projeto de vida, né? Pensando assim, no tempo que você delonga, às vezes por perder uma matéria, às vezes ela é pré-requisito para outra. Então, as baladas, elas são extremamente interessantes de você participar, mas com consciência e responsabilidade, beleza? É nas festas, às vezes, que você faz algum contato com uma pessoa de outro curso que você não conhece, pode surgir propostas de trabalho durante as sociais, né? Os happy hours, mas é importante fazer tudo isso com muita consciência, beleza? Então, fica a dica minha e do Bruno aí para aproveitar a faculdade com consciência. O equilíbrio é a chave do sucesso, gente. Não, nunca se esqueçam disso. É bom aproveitar, temos que aproveitar, mas também não podemos esquecer da nossa responsabilidade se a gente realmente quer chegar em algum lugar aí. Certo. O Bruno, e agora uma pergunta mais assim, da questão pessoal, né? Eu fiz a Unesp em Rio Claro também, e o que te levou a não seguir na Unesp foi uma decisão pessoal, mas pensando, né, nesse público que é alunos do ensino médio, como você daria dicas para critérios, né? Então, muitos pensam assim, eu vou morar mais perto de casa, vou morar mais longe de casa, vou estudar numa universidade pública, numa particular. Como é que fica essa questão da escolha da universidade? Ótima pergunta, tá? Até tinha anotado para falar sobre isso, que bom que você lembrou. Quando a gente fala sobre escolher uma faculdade, seja ela pública ou privada, gente, é muito importante a gente pensar que só vai depender da gente o qual bom profissional nós vamos sair dela, seja uma faculdade pública, a melhor do Brasil, ou seja uma faculdade privada, pertinho aqui da nossa cidade. Então, assim, a faculdade pública, ela é muito interessante porque ela oferece algumas oportunidades que na privada você não encontra, como o que eu falei, por exemplo, de projetos de extensão, a própria questão de você morar fora e acabar crescendo muito com isso, você tem que ser responsável pela sua casa, pela sua vida, pelo seu dinheiro, e esse momento é um momento muito importante, onde você consegue crescer e se desenvolver muito. Mas, se você não tiver a oportunidade de participar de uma faculdade pública longe de casa, não se preocupe, porque se você se dedicar e estar atento as oportunidades que a faculdade vai te trazer, seja uma faculdade ali em Bragança, como eu participei, ou seja em qualquer outra faculdade privada, você vai se tornar um ótimo profissional, você vai aprender tanto quanto ou mais do que uma pessoa que fez Unesp, Unicamp ou USP. Então, assim, acho que a resposta depende de você. A faculdade pública tem, sim, algumas oportunidades legais, que se você conseguir viver é interessante, mas se você não viver, não é uma coisa que vai te deixar para trás, mas se esforce e se dedique, porque em qualquer uma das faculdades você vai, se você seguir esse caminho, você vai sair de lá muito bem. E a questão da faculdade pública é até uma coisa que a sociedade impõe de novo, né? Eu, por exemplo, estudei numa escola que 95% da minha sala tinha que sair para uma faculdade pública, sabe? A própria escola colocava isso na cabeça dos alunos. Então, a gente sai, às vezes, com uma pressão muito grande de ter que passar numa universidade pública, de ter que ir fazer a faculdade do sonho e tal, mas não é isso que vai definir se você vai ser um bom profissional ou não. Não se preocupe, não deixe essa pressão atrapalhar a sua vida,
e você seguir aí realmente com as suas vontades e com a condição que talvez aquele momento vai estar te oferecendo, né? Perfeito, Bruno. Muito importante essa diferenciação, porque muitas vezes, né, existe essa pressão social pela pública, pela melhor. Então, e de novo, né, eu faço das palavras do Bruno as minhas. Sigam o coração de vocês, o que é que te toca, né? O que é que te inspira? Porque, gente, é a mesma coisa eu digo para mim. Eu, ao saber que eu posso fazer a diferença, trazendo pessoas para conversar com vocês durante as aulas de projeto de vida, isso para mim me dá o maior gás. E já na hora que eu fiz aquela conversa com vocês, o que vocês gostariam de, e vocês sugeriram palestras, eu falei, meu, é para ontem, já saí fazendo os meus contatos, então é importante, não pela pública, pela particular, pela mais longe, pela mais perto, mas o que você curte, beleza? E a Júlia está perguntando, diga, pode falar. Posso só complementar uma coisinha? E assim, é muito legal essa pergunta, porque eu tive a experiência das duas, né? Eu, quando saí da escola, eu tinha como meta passar numa faculdade pública, porque eu escutei, assim, o ensino médio inteiro. Mas, quando eu voltei, eu vi que a faculdade privada também tinha os seus valores e foi muito rico. Então, não importa para onde você vai, mas sim importa o quanto você vai se dedicar e o quanto você vai estar aproveitando as oportunidades que a vida vai estar colocando aí no seu caminho. Perfeito. A Júlia te perguntou se você entrou pelo Enem ou pelo vestibular mesmo. Acredito que na Unesp, né, Júlia? Uhum. O meu foi pelo vestibular, lá na Unesp. Legal. Tem alguma outra anotação que você fez aí, Bruno, de um assunto que ainda a gente não comentou? Falando um pouquinho sobre o empreendedorismo, né, tá? Que é uma outra questão que a gente anotou para falar aqui. Eu até procurei no Google, no dicionário, quando a gente fala sobre empreendedorismo, porque logo que eu comecei a minha empresa, e quando falaram sobre essa palavra para mim, eu não sabia o que ela significava. Eu já era um empreendedor e mal tinha conhecimento sobre isso. Então, quando a gente procura a definição de empreendedorismo no Google, sai exatamente isso: disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços ou negócios. Então, o que é um empreendedor, gente? É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de imaginar, de coordenar e de realizar projetos. É uma pessoa que enxerga uma oportunidade ou alguma dor que alguém esteja passando, ou que a sociedade esteja passando, e enxerga uma oportunidade de negócio ali. Mas, principalmente, o empreendedor é aquela pessoa que tem vontade de, através da sua empresa, do seu negócio, de fazer a diferença no mundo. Porque uma coisa muito legal que eu ouvi uma vez em um curso, e nunca mais eu vou esquecer, é a diferença entre o empreendedor e o empresário. O empresário é aquela pessoa que abre uma empresa simplesmente pensando no dinheiro, na grana. E o empreendedor não. O empreendedor é aquele cara que começa um negócio, mas pensando no propósito, na diferença que ele vai fazer na vida das pessoas e no mundo. E o dinheiro é consequência disso. E hoje a maioria das empresas de sucesso são pessoas que primeiro começaram aquela empresa pensando em resolver um problema, uma dor, e através desse propósito, de muito trabalho, hoje são bem-sucedidos. Mas isso é uma coisa importante. Se você tem vontade de ter um negócio próprio, não pense duas vezes, porque esse caminho é muito legal, é muito rico. Eu costumo falar que o empreendedor hoje, assim como outras profissões, por exemplo, como professor, são profissões que fazem o mundo continuar se movimentando, né? Porque é o empreendedor que gera emprego, é o empreendedor que oferece várias oportunidades para as pessoas, é o empreendedor que muitas vezes realiza projetos que muitos não têm coragem de tirar do papel. Então, assim, eu costumo falar que quando você é picado pelo bichinho do empreendedorismo, isso aí não tem mais volta. E aí você passa a ver o mundo de uma outra forma. Tudo que você bate o olho, você consegue enxergar ali uma oportunidade de negócio, uma dor que você quer resolver, a diferença na vida da pessoa que você
poderia estar fazendo, isso tudo através do seu negócio, dos seus projetos e assim por diante. Então, vale muito a pena vocês pesquisarem um pouco mais sobre o empreendedorismo, o mundo dos negócios, porque é uma coisa muito legal, e que se você for dono de um negócio ou proprietário de uma empresa, por exemplo, porque nem todo mundo quer ser dono de um negócio, e isso não tem problema, você pode ser funcionário ou, como a gente costuma falar, colaborador de uma empresa e ser intraempreendedor nessa empresa. E o que seria ser intraempreendedor nessa empresa? É você vestir a camisa dessa empresa e trabalhar com todo amor e dedicação e ser o melhor que você pode e resolver os problemas e resolver as dores, mesmo sendo funcionário. Você não precisa ser dono. E isso é muito legal. Hoje tem várias pessoas que me inspiram, que são colaboradores de diversas empresas e que são os melhores que elas podem e que elas fazem com todo amor do mundo isso. Então, assim, o mundo do empreendedorismo é muito legal e se você tiver vontade, vá, tenha coragem, faça. Você vai errar muito, pode ter certeza, você vai cair bastante, mas cada vez que você levanta mais forte e o importante, aprender com o seu último erro para não acontecer isso de novo e continuar aí com a sua jornada. Nossa, genial, fantástico. Essa definição do empreendedor eu nunca tinha ouvido mesmo, e consigo enxergar o quão potente isso é, né? Na questão da transformação da sociedade mesmo, que a gente deseja. Muito, muito legal. Até me identifiquei como uma intraempreendedora dentro da escola. Não quero ser dona da escola, mas sendo professora, eu posso fazer o meu melhor e criar soluções inovadoras para que o produto, que é o conhecimento, né, seja entregue da melhor maneira. Sensacional. Bruno, eu queria muito te agradecer pela participação hoje. Eu sei que você tem seus outros compromissos aqui, logo, logo o pessoal vai ter que ir para a última aula deles também. Queria que você deixasse para a gente os contatos, né? Pode até ser aqui pelo chat, que o chat fica gravado também, para o pessoal poder te acessar, para ser cliente da Too Life, para quem quiser fazer as aulas de academia à distância, para te seguir aí no Instagram. Então, deixa os teus contatos aí para a gente. Estou colocando aqui já. Beleza. Estou à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida que não teve oportunidade de falar aqui pela live, pode me chamar no Zap, a gente vai conversando. O meu Instagram é @brunohfaria.2lf e o meu Facebook é Bruno Faria. Eu procuro... eu vou colocar o da Too Life aqui, né? Instagram da Too Life, @toolife.socorro. Lá na Too Life a gente sempre posta muitas dicas, muitos conteúdos do dia a dia que a gente realiza nas aulas, e no meu Instagram eu também procuro sempre postar aí conteúdos que vão agregar para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Então, fiquem à vontade para quem quiser me seguir, tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui, gente. Viu, Bruno? Eu vou testar com você e com os alunos que estão presentes aqui agora uma novidade. Eu aprendi esse fim de semana sobre uma plataforma. Alunos, eu estou colocando aqui, um link aqui no bate-papo. Eu peço a gentileza de vocês entrarem nesse link e aí eu vou ver os resultados aqui ao vivo, eu e o Bruno e vocês todos. É uma avaliação da palestra. Então, Bruno, prepara o coração, a gente vai ver ao vivo aqui. Eu vou compartilhar. Eu queria que vocês, pessoal, clicassem nesse link e respondessem a esse link que eu coloquei para vocês. Só tá dando um delay aqui, mas a gente vai ver ao vivo. Sejam sinceros, hein, gente? Preciso disso para estar melhorando. Legal. Então, a gente vai aqui, já começa a aparecer as bolinhas. Vocês conseguem ver aí? Como você avalia a palestra sobre educação física e empreendedorismo. E aí, ruim, boa, muito boa, excelente. Então, cliquem no link que eu coloquei ali, e vocês vão começar a ver as bolinhas andando aqui, conforme vai sendo respondido. Olha que legal, Bruno. Show de bola, que bom, fico feliz. Massa, eu aprendi sobre... legal isso. Ai, professores que estão assistindo isso, eu achei fantástica. Essa plataforma, ela se chama Mentimeter.
E aí dá para fazer várias coisas ao vivo, assim. É bem legal mesmo. Olha lá, ó, aqui no cantinho a gente consegue ver quantas pessoas responderam. Até agora, 28 pessoas responderam. E tem outros formatos também que isso é apresentado, mas eu achei fantástico. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Depois eu posso passar para você também, Bruno, para as outras professoras, para os professores que quiserem. Olha lá, ó, são 38, acho que 36 pessoas assistindo a palestra. Clica no link e responde o questionário, e aí a gente consegue projetar ao vivo. São 2 links, né, diferentes. Aqui eu colei um outro que só aparece para mim, para vocês poderem, então, usar essa plataforma depois. Bruno, também dá para você usar com os seus clientes, né? A avaliação de uma atividade, enfim, é bem legal mesmo. Então, ó, 25, excelente palestra. Eu vou parar de compartilhar, depois eu posso colocar para vocês a plataforma. Bruno, gratidão, acho que só isso já demonstra, né, o sucesso aqui da live, da parceria. A Vânia, que é professora de inglês, colocou amazing. Muito legal. Gratidão, viu, querido, pela disponibilidade, por ceder seu tempo em vir aqui conversar com os nossos alunos. Imagina, tá? Eu que agradeço o convite. Cada participação como essa, a gente aprende muito mais do que ensina, né? Então, eu que agradeço de coração. Foi muito legal estar aqui com vocês. Espero ter compartilhado boas informações, ter tirado algumas dúvidas. De novo, reforço que estou à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo, para a gente bater um papo, e vamos que vamos, É isso aí, gente, só depende da gente, não importa a profissão que você vai escolher, se você fizer com amor, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa bem-sucedida e principalmente feliz. Valeu? Show! Obrigada, Bruno. Valeu, gente. Tchau, tchau. Sucesso aí para vocês. Tchau.